Boa noite, professor. Hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de usinagem por jato d'água. E quando a gente fala de usinagem por jato d'água, muitas pessoas devem pensar: ah, mas como é possível usinar uma peça só com água? E sim, é possível, e hoje eu vou mostrar um pouco de como funciona esse processo. Mas antes de começar, eu queria falar brevemente sobre o que é o conceito de usinagem. É basicamente o processo de fabricação no qual ocorre a remoção do material sob forma de cavaco, e o material que constitui a ferramenta que vai remover, ele necessita de uma dureza e uma resistência muito maiores do que o material da peça em que ela entrar lá em contato, né? Agora eu vou falar brevemente sobre a história da usinagem por jato d'água. Em 1968, Norman Franz, da Universidade de Colômbia, patenteou um sistema de corte com água pressurizada. Inicialmente, o processo era utilizado para cortes de madeiras, sendo que a introdução de materiais abrasivos e o desenvolvimento de sistemas de pressurizações e bicos tornou o processo aplicável a quase todos os materiais de uso industrial. Mas desde antigamente, já na época dos egípcios, eles já utilizavam água junto com areia para poder, de certa forma, usinar algumas pedras ou esculturas que eles tinham na época. Porém, somente em 1970, como mencionado anteriormente, o corte por jato d'água sob pressão foi desenvolvido para cortar materiais metálicos e não metálicos. A água tinha que ser levada a uma pressão de mais ou menos 40.000 PSI. O primeiro equipamento comercial de corte por jato d'água, foi vendido em 1971 para cortar peças de móveis de madeira laminada, material difícil de ser processado pelas serras. Em 1983, o processo para cortar metais foi modificado com a adição de abrasivos, entre os quais se destacam partículas de silica e a de granada. Desde sua comercialização nos inícios dos anos 80, o jato d'água com abrasivo vem sendo aceito como ferramenta de corte por um número cada vez maior de indústrias, incluindo aeroespaciais, nucleares, automotivas, fundições e etc. Mas como funciona esse processo? O, o, processo, o processo funciona basicamente da seguinte maneira: há o tratamento da água, onde a água precisa ser filtrada para ficar livre de impurezas que poderiam ocasionar entupimento dos bicos de corte. Essas impurezas podem afetar o desempenho e a manutenção do sistema de alta pressão. Depois, a elevação da pressão da água. Bombas bastante poderosas elevam a pressão da água a aproximadamente 4.000 bar, ou seja, 4.000 vezes a pressão da nossa atmosférica no nível do mar. A água pressurizada é armazenada num acumulador que regulariza o fluxo de saída do fluido, depois é levada por tubulações até um bocal feito de safira. Não necessariamente precisa ser safira, mas a safira é o mais utilizado atualmente por ser um material de elevada resistência contra o desgaste. Depois, a agregação do material abrasivo, que acoplado ao bocal, existe um reservatório contendo material abrasivo em pó. Assim, a água, ao passar pelo bocal, arrasta o material abrasivo, que faz o jato, agora formado por uma mistura de água e abrasivo, ter uma potência de corte maior. O corte do material, o jato com alta pressão é expelido pelo bocal em direção ao material. O corte ocorre quando a força do jato supera a resistência à compressão do material. Dependendo das características do material a ser cortado, o corte pode resultar de erosão, cisalhamento ou tensão localizada. Um sistema de movimentação permite manipular o jato em torno da peça. Esses movimentos são realizados por motores elétricos controlados por computador. Outra possibilidade de corte é a movimentação manual, onde o próprio operador ele vai com a mão e faz o caminho que ele quer fazer o corte. Esse é um pouco menos assertivo, mas ainda assim é uma possibilidade. Posteriormente, a coleta e o descarte da água. Após atravessar o material, o jato d'água é amortecido num tanque, contendo água e esferas de aço ou pedras britadas, que fica sob a mesa do equipamento. Em alguns equipamentos, a água é armazenada em uma unidade coletora móvel. O processador não produz efluentes tóxicos, ou seja, é uma tecnologia limpa. Portanto, o descarte pode ser feito normalmente. A limpeza do tanque
de água é tarefa que não oferece perigo nem para o operador, nem para o meio ambiente. Como eu disse, uma tecnologia limpa. Mas o que torna esse processo tão efetivo? Como são feitos cortes em chapas metálicas só com um jato d'água? A resposta para tudo isso está no uso dos abrasivos. O sistema de corte com jato d'água e abrasivo produz um jato cortante mais potente. Quando se utiliza a tecnologia de jato d'água com abrasivo para cortar metais ou, e outros metais duros, outros materiais duros, 90% do corte, na realidade, é feito por conta do abrasivo e não pela água. O abrasivo ele produz uma ação de cisalhamento que permite cortar materiais de grande dureza e até espessuras de mais ou menos 150 milímetros. Esse tipo de corte é eficaz tanto para metais duros quanto para peças que passaram por um endurecimento superficial. É importante dizer também que os modelos mais recentes de misturadores incorporam aperfeiçoamentos que possibilitam a manutenção da largura do corte constante durante todo um turno de trabalho, ou seja, a diferença de largura de corte no início e no fim de um turno de trabalho é de apenas alguns milésimos de polegadas, o que confere uma grande confiabilidade ao processo de usinagem por jato d'água. Agora vamos para falar um pouco sobre as variáveis do processo. Primeiramente, tem a pressão. A pressão determina o nível de energia das moléculas de água. Quanto maior a pressão, mais fácil fica vencer a força de coesão das moléculas do material que se pretende cortar. Depois temos o fluxo. O fluxo de água determina o índice de remoção do material. Há dois modos de aumentar o fluxo de água, aumentando a pressão da água ou aumentando o diâmetro do orifício da safira, que é o bocal. Também tem o diâmetro do jato. O diâmetro do bico de corte para sistemas de corte por água pura varia entre 0,5 milímetros e 0,2 milímetros e meio, e para cortes menores, como cortes em papel, nesses outros tipos de materiais, pode-se usar o próprio jato d'água sem abrasivo, que daí pode ser feito num diâmetro de até 0,07 milímetros, mas com o uso de abrasivos, o mínimo é de 0,5 milímetros. Tem também a variável do abrasivo, onde a velocidade de corte do sistema é aumentada quando se aumenta o tamanho da granulação do abrasivo. Em compensação, abrasivos com menores tamanhos de grão produzem uma superfície cortada com melhor qualidade, porém partículas muito finas de abrasivos são praticamente ineficientes, e o abrasivo mais utilizado hoje em dia é a granada. Existe também a distância e a velocidade de corte. À medida que sai do bico, o jato d'água se abre, o jato d'água com abrasivo apresenta maior abertura por ser menos uniforme, e se explica porque a distância entre o bico e o material é sempre muito pequena, abaixo de 1,5 milímetros. A abertura do jato pode ser reduzida com a diminuição da velocidade de saída do fluxo, com a consequente diminuição da velocidade de corte. Agora vamos falar um pouco sobre as principais aplicações. Lembrando que tem inúmeras aplicações, mas aqui são algumas aplicações específicas. A usinagem por jato d'água pode ser utilizada para diversas aplicações. Dentre elas, dá para destacar o corte de materiais plásticos, couro, tecido, borracha, papelão, papel, espuma e alimentos até. Rebarbação, cortes de contorno e introdução de furos no corte de materiais plásticos, ou seja, fazer rebarbação em materiais plásticos. Usada também na fabricação de componentes 3D da indústria automobilística, como painéis e revestimento interno, lugares mais meticulosos. Agora eu vou falar sobre alguns pontos relevantes para a usinagem por jato d'água. Um dos principais atrativos desse corte é que ele não produz problemas térmicos, isto é, decorrentes da geração de calor, como ocorre em muitos outros processos de corte. Ou seja, é um processo, pode-se dizer, a frio, basicamente. Além disso, é uma tecnologia limpa, como eu já havia dito antes, que não polui o meio ambiente e é aplicável a uma vasta gama de materiais.
é permitido fazer o corte em qualquer direção e nas mais variadas formas. E outro ponto positivo também é o procedimento de fácil entendimento. Ele não é nada complexo, ele é bem objetivo e funciona da maneira como é descrito. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, não, professor. É isso. Esse foi o trabalho sobre usinagem por jato d'água. Boa noite e obrigado.